Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Nutrição e Fé, tá? Nós vamos começar alguns estudos, tá? Alguns estudos bíblicos e eu quero muito a sua participação comigo, tá? Que você tire um tempo aí quando você não estiver ocupado, quando você não estiver fazendo alguma coisa, tá? Ou você também pode deixar o seu celular tocando esse estudo, passando aí para que você possa ir ouvindo esse estudo que nós vamos começar aqui no nosso canal, tá? É um estudo sobre teologia, é um estudo teológico, tá? E o assunto que a gente vai começar a estudar juntos, eu vou estudar junto com você, é sobre Deus, sobre os atributos de Deus, tá? Então eu peço a sua atenção, eu convido você para vir fazer parte desses estudos, tá bom? Onde nós vamos, com o tempo, estudar, pensar sobre quem Deus é, tá bom? Então, se você está assistindo esse vídeo, se você é um cristão ou se você não é cristão, mas eu convido todos vocês que vão assistir esse vídeo para ficarem até o final, tá bom? Eu vou tentar explicar para vocês à medida do possível, tá bom? Vamos estudar juntos, tá? Se você sabe ler, eu convido você para pegar a sua Bíblia, tá bom? Se você não sabe ler, eu convido você para ouvir, tá bom? Ouvir o estudo, porque é muito importante. Por isso que as pessoas que não sabem ler é tão importante elas ouvirem a Bíblia em áudio, ouvirem pessoas ensinando e estudando, tá bom? Então, pessoal, nós vamos estudar sobre os atributos de Deus, tá bom? É um material muito bom que nós temos aqui. O que são atributos de Deus? Os atributos de Deus, né, segundo os teólogos, segundo os estudiosos, são as características de Deus, né? Para você conhecer alguém, para você dizer quem alguém é, você precisa conhecer essa pessoa, não é verdade? Ou seja, para que eu possa dizer quem você é, eu preciso lhe conhecer, né? Então, da mesma forma, para a gente dizer quem é Deus, para a gente entender quem é Deus, a gente precisa conhecer um pouco da pessoa de Deus. Quais são as características, né? Quais são os atributos, tá? E como é que a gente pode saber isso, né? A fé cristã, ela acredita na Bíblia como um fundamento, ou seja, a fé cristã, ela acredita que a Bíblia foi inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, tá? Ou seja, como é que nós podemos conhecer a Deus? Através da Bíblia, através das Escrituras, através da Palavra de Deus, tá? Então, nosso estudo vai ser uma saturação da Bíblia, das Escrituras. Então, eu convido você para vir mergulhar fundo nesse vídeo, nesse estudo, que vai ser uma bênção, vai ser muito produtivo, tá? E para iniciarmos, eu convido você para a gente fazer uma oração. Eu convido você para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e nós vamos fazer uma breve oração pedindo a graça de Deus, pedindo a iluminação de Deus para esse estudo, tá bom? Então feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai Celestial, nós em nome de Jesus te pedimos que nos ajude, te pedimos que nos dê graça, nos dê sabedoria para entender quem Tu és, para conhecer quem Tu és, ó Deus. Ilumine, dê a direção desse estudo, ó Deus, nos guie, ó Deus, venha com Teu Espírito Santo para nos fazer ver aquilo que nós não vemos, nos ajude a crer naquilo que nós não cremos, na Tua Palavra. Te pedimos, Pai, essa manhã que perdoe os nossos erros, te pedimos essa manhã que perdoe os nossos pecados, te pedimos essa hora que nos ajude, Senhor, porque sem Ti nada somos, sem Ti estamos perdidos. Ó Deus, nos ajude e nos socorra, é isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, nós vamos dar uma introdução aqui nesse estudo, tá? E essa parte inicial fala assim: o conhecimento de Deus está acima de todos, tá? E o autor desse estudo ele vai nos dizer o seguinte:
por onde um cristão deve começar seu estudo sobre o cristianismo? Essa é uma boa pergunta, né? Ou seja, por onde um cristão deve começar o seu estudo sobre a fé, sobre a vida cristã? A resposta é simples. Ainda que não seja óbvia para todos, o cristianismo é, acima de tudo, sobre a pessoa e a obra de Deus. Portanto, nós devemos começar nosso estudo sobre ele. Tá? Conforme Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, qual é o conhecimento mais importante e essencial que uma pessoa pode ter? Tá? Então vamos lá para Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Vamos ler a partir do 23, né, no caso. Jeremias 9, 23 e 24. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu peço que você abra e leia também comigo, tá? Se você não estiver com a Bíblia, ouça o que diz a palavra de Deus, tá? Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, e que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Pois bem, pessoal, tirar o boné aqui. O que é que esse texto nos diz? O que é que ele quer nos dizer, esse texto de Jeremias, né? O texto nos diz que é assim diz o Senhor, né? Quando a Bíblia vai dizer assim diz o Senhor, é porque Deus está falando através de um profeta, né? Aqui no caso, provavelmente o profeta Jeremias. Então, quando a Bíblia diz assim diz o Senhor, é Deus que vai falar através de um profeta, tá? É diferentemente do que hoje em dia, né? As pessoas estão aí, muitas pessoas estão dizendo assim diz o Senhor, quando será realmente que foi o Senhor que disse? E é isso que nós temos que pensar e estudar também, tá bom? Então, a Bíblia está dizendo assim diz o Senhor, ou seja, Deus está dizendo: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Ou seja, a Bíblia está dizendo que quais são os pilares que o homem gosta de se gloriar? Quais são as coisas que mais o homem busca e luta todos os dias? Não é com relação ao conhecimento, que envolve soberba, não é a força, que é a própria capacidade, não é a riqueza, né, que dá autonomia, mas são os pilares que o ser humano ele se gloria, ele se exalta, ele exalta a si mesmo, né? Aí eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, eu sou melhor do que fulano, aí eu tenho a força, eu sou mais forte do que fulano, não apenas fisicamente, mas em todos os aspectos, né? Mas aqui ele frisa na questão da força mesmo, literalmente, tá? Não se glorie o rico na sua riqueza, né? Infelizmente essa é a realidade, né? O ser humano ele está sempre se gloriando, sempre se achando melhor do que o outro, porque ele tem algo que o outro não tem, né? Mas esse texto das Escrituras, da Bíblia, está nos dizendo que nós não devemos se gloriar nisso. Então, o que é que nós devemos nos gloriar? A Bíblia diz que o Senhor está dizendo: aquele que for se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer a Ele, ou seja, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, tá? Então, o que é que você acha desse texto? Os atributos de Deus referem-se às suas características fundamentais, permanentes e imutáveis. Quem Ele é? Parece óbvio que o conhecimento de Deus é o mais importante que nós podemos possuir. Como cristãos, nós devemos dedicar nossas vidas a conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Essa é a nota do autor desse estudo, tá? O conhecimento de Deus começa com os seus atributos, porém não para por aí. Ele inclui também o conhecimento da sua vontade, o que Efésios capítulo 5, verso 17, nos admoesta a respeito dessa verdade. Se você estiver com a sua Bíblia, eu convido você para ler comigo Efésios capítulo 5, versículo 17, tá?
Vamos ler Efésios, fica aí no Novo Testamento, né? Depois de Gálatas, dos Coríntios, tá? Vamos ler o que é que diz aqui, fica antes de Filipenses. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Né? Então, o que é que esse texto quer nos dizer? Não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade de Deus. Né? Ou seja, a Bíblia está dizendo que a gente precisa ter conhecimento sobre a vontade de Deus. Né? É muito fácil a gente dizer, eu estou na vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus, mas como é que eu sei que estou fazendo a vontade de Deus? Né? Será que eu estou certo mesmo? Será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Né? É isso que a gente tem que pensar juntos, tá? A vontade de Deus está relacionada com os seus propósitos, planos e desejos. Nós somos chamados para buscar a vontade de Deus e viver de acordo com ela. Nas Escrituras, as palavras insensato, tolo, são um termo moral. Não estão se referindo a uma pessoa ignorante ou de pouca inteligência, mas sim a alguém que não reconhece a importância do conhecimento de Deus e de viver de acordo com a vontade de Deus. Tá? Então, quando a Bíblia diz que nós não devemos ser insensatos, está dizendo alguém que não reconhece a importância do conhecimento de Deus. Tá? E aí, será que nós temos reconhecido a importância do conhecimento de Deus e saber qual é a sua vontade? Wellington, é ruim fazer a vontade de outro, é ruim, eu quero fazer a minha própria vontade. Queridos, é importante a gente pensar sobre isso, né? É importante a gente refletir sobre isso. A palavra de Deus vai nos dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então pensa comigo, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, será que a sua é também boa, perfeita e agradável? Será que a sua vontade é? Vamos lá. A maioria de nós, quando temos raiva de alguém, a gente tem vontade de quê? De bater na pessoa, de agredir, de pagar da mesma forma. Essa vontade de pagar da mesma forma é boa, perfeita e agradável? Será que é? Bom, vamos lá. Se a gente for seguir a nossa própria vontade, a nossa vontade é fazer o que a gente quer. A nossa vontade é, vou dar um exemplo, na área da sexualidade, os rapazes, os homens, né? Digamos que alguém é casado e começa a cobiçar uma mulher, começa a ter desejos sexuais, né? E aí ele tem vontade de ter relação com aquela mulher. Imagina se ele seguir essa vontade. Ele vai acabar com a vida dele, acabar com a família dele, acabar com a família da mulher, acabar com a vida da mulher, ou seja, os impactos. Então, será que a gente seguir a nossa vontade? A nossa vontade é boa, perfeita e agradável mesmo? Será? Bom, a Bíblia não diz que a vontade do homem é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, queridos, fazer a vontade de Deus não é ruim, como as pessoas pensam. Fazer a vontade de Deus não é um peso, como as pessoas pensam. Pelo contrário, quando a gente vai ver, a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus é libertador, tá? Porque quando nós seguimos a nossa própria vontade, nós somos o quê? Escravos de nós mesmos. Quando nós seguimos a vontade de Deus, nós somos libertos. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que é que você acha? Tá bem? E para a gente concluir essa parte por hoje aqui, nós vamos dar continuidade em outros vídeos, tá? De acordo com as palavras de Jesus em João, capítulo 17, verso 3, o que é a vida eterna? Qual é o grande propósito do novo relacionamento do cristão com Deus? Vamos lá? Se você estiver com a Bíblia, vamos ler João, capítulo 17, versículo 3. João, o Evangelho segundo João, tá? Nós vamos ler capítulo 17, verso 3. O que é que esse texto quer nos dizer? Se você não estiver com a Bíblia, eu convido você para ouvir a palavra de Deus, tá? Vamos juntos, nós estamos aqui estudando, tá? Estudando juntos, tá?
Você diz, tenho muito conhecimento, já sei demais. Nós nunca sabemos demais, né, queridos? Sempre temos muita coisa a aprender. João capítulo 17, verso 3 diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tá? De acordo com esse texto, o que é a vida eterna? Qual é o grande propósito do novo relacionamento do cristão com Deus? Tá? Ou seja, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, o que é a vida eterna? Jesus orando ali, ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam, ou seja, conhecer a Deus, a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus. Vocês percebem a importância, a necessidade que a gente tem de conhecer a Deus? É uma necessidade muito grande, porque está relacionada com a vida eterna. Todos nós vamos morrer um dia, né? E cedo ou tarde a morte vai chegar, as doenças vão nos ceifar e cedo ou tarde vamos morrer. Mas a Bíblia nos diz que existe vida eterna. Vida eterna, e a vida eterna é através de Deus, através de Jesus, através do conhecimento de Deus. O texto que nós lemos, Jesus orando, ele disse: a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviar. Tá? Então, vou fazer um comentário aqui para a gente concluir esse estudo por hoje. Notas: vida eterna não está relacionada apenas à quantidade de vida, por exemplo, uma vida infinita, mas sim à qualidade de vida. O grande propósito da vida é conhecer a Deus através de um relacionamento íntimo, tá? Ou seja, o autor desse estudo, que é o nosso irmão Paul Walsh, que é um missionário americano, ele diz assim: a vida eterna não está relacionada apenas à quantidade, não é apenas o quanto de tempo, uma vida sem fim, mas sim com a qualidade, tá? É igual quando se fala em saúde, né? Vários profissionais, né? Eu penso assim também, entende que não é quanto tempo você vive, mas o como você vive. Por exemplo, tem muitas pessoas que passam muito tempo doente, passam a vida todinha doente e depois vai morrer depois de muito tempo de sofrimento. Eu penso assim, que o que mais conta é como você vive do que quanto tempo você vive, tá? Eu penso que era interessante a gente ser como uma vela, né? Parou de funcionar, apagar, né? Mas a gente não deve ser como a gente quer, mas como a vontade de Deus, né? Que é, como a gente já está estudando aqui, é boa, perfeita e agradável, tá? Então, pessoal, você conseguiu entender um pouco do porquê você e eu precisamos conhecer a Deus, do porquê você e eu precisamos estudar sobre Deus, embora seja um conhecimento tão profundo, então às vezes difícil de compreender, tá? Lembre-se que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, tá? Vem comigo estudar sobre os atributos de Deus, vem comigo, é um desafio para você que eu estou fazendo, você tem muitos compromissos, tem muita coisa para fazer, mas vem estudar conosco, tá bom? A gente para tudo e vamos pensar sobre Deus, alimentar nossa alma, nossa fé, e entender que nem só de nutrição viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, tá bom? Manda esse vídeo, esse pequeno estudo, essa introdução, esse estudo que nós estamos começando sobre os atributos de Deus, sobre o conhecimento de Deus, manda para seus amigos, manda para seus familiares, compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para você receber nossos vídeos constantemente. Se você gostou desse pequeno estudo, deixa o seu joinha, seu gostei, deixe seus comentários aqui também, tá bom? E vamos dar continuidade a esse estudo, tá bom? Eu conto com a sua presença, a sua participação, tá bom? Então, obrigado pela atenção, pelo carinho e até a próxima, pessoal. E lembre-se, porque nem só de nutrição viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço, pessoal, e até a próxima.